Buenas galera, eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje a gente está chegando para um vídeo que ainda está naquela comemoração, né, do aniversário do Itadakimasu. E pensando nas obras que eu poderia fazer de um modo especial, eu resolvi que hoje a gente vai falar do primeiro mangá que eu li na minha vida. E eu vou ser bem sincero com vocês, foi muito difícil gravar esse vídeo, porque eu não aguentava mais ler esse mangá. Hoje a gente vai falar de Death Note. Death Note, obra da dupla Tsugumi Ohba e Takeshi Obata, né? Dupla que ficou muito famosa, porque depois de Death Note, eles também escreveram Bakuman e Platinum End, ambas que já saíram aqui no Brasil. O Takeshi Obata, principalmente, né, que é o ilustrador da obra, ele fez muito mais sucesso, porque por ser ilustrador, ele começou a ilustrar outras obras, como All You Need Is Kill, por exemplo. Ele também, aí antes de Death Note, ele já tinha feito Hikaru no Go. Então é uma dupla bem famosa, principalmente por causa de Death Note. O mangá já foi publicado no Brasil em 2 vezes. A primeira pela JBC, ainda na edição Tanco, com 12 volumes. Anos mais tarde, a JBC relançou Death Note nessa edição Black Edition, que é a que eu tenho, que é completa em apenas 6 volumes. E vocês já devem ter feito a conta, né? Já devem estar pensando, Hag, isso não é um mangá big? E sim, pessoal, isso aqui foi o primeiro mangá big publicado no Brasil, quando ele nem tinha esse nome ainda. A JBC lançou Death Note Black Edition, foi o primeiro mangá 2 em 1 dela, e ela só foi retomar o projeto Mangás Big, acho que uns 3, 4 anos após a Black Edition de Death Note. Então demorou bastante. Essa Black Edition, inclusive, é uma edição que já existe nos Estados Unidos. Então a única coisa que a JBC fez foi importar uma edição que já existia, diferente do que é a Big realmente, né? Por exemplo, Boa Noite Pum Pum ou Eden, que são mangás que a JBC trouxe no formato 2 em 1, mas o dela é o original, né? Ela foi a primeira a fazer isso. Bom, eu falei antes, e eu já tinha falado em outros momentos, que Death Note foi o primeiro mangá que eu li. Quando eu nem era um colecionador de mangás ainda, eu li emprestado de um amigo meu que tinha os mangás Tanco. Então eu li, foi a primeira vez que eu li um mangá ali de trás pra frente, até acostumar. E eu sempre tive um carinho forte por Death Note. Teve épocas em que ele estava entre os meus 10 mangás favoritos. E com os anos, lendo mais mangás, lendo mais quadrinhos, aprendendo mais sobre a arte dos quadrinhos, né? Sobre técnicas, sobre roteiro, sobre história, Death Note foi caindo. E eu vou ser bem honesto com vocês, esse vídeo foi muito difícil de fazer. Vocês sabem que ele já devia ter sido gravado para a primeira semana de maio, e eu não consegui terminar Death Note a tempo, e aí eu fiz aquele vídeo de Aono Flag. Hoje era para estar indo a Aono Flag, mas acabou que eu deixei Death Note para depois, e mesmo assim eu continuei apanhando para a leitura de Death Note. Eu só terminei a releitura da obra hoje, que é a quarta-feira, antes do vídeo ir ao ar. Então foi muito difícil reler Death Note. E isso me fez pensar muito se foi difícil porque a obra envelheceu mal, ou foi difícil porque eu amadureci, né? Porque hoje eu tô com uma outra cabeça, talvez porque hoje eu tenho uma experiência literária muito maior. E eu fiquei refletindo sobre isso até gravar o vídeo,
porque eu juro, pessoal, eu quase desisti de terminar a leitura de Death Note. E eu vou ser bem agora uma coisa que vai surpreender ainda mais vocês. Eu já quase desisti da leitura de Death Note antes de chegar na segunda fase. Ainda na fase do L, eu já não estava mais aguentando ler. E com isso, né, com essa surpreendente revelação, vamos falar um pouco de Death Note. Aqui, a gente vai acompanhar toda a história pelo ponto de vista do protagonista, que é esse garoto aqui, que é o Light Yagami. E eu falo Light, não é Raito. Ele é um garoto ali terminando o colégio, então acho que ele está nos seus 16, 17 anos, e um dia ele encontra no chão um caderno. E esse caderno supostamente tem o poder de matar as pessoas que tiverem o nome escrito nele. Acontece que esse caderno realmente tem esse poder. Ele é um caderno que pertence a um Shinigami, que é um deus da morte, e em posse desse caderno, o Light tem o poder de matar quem ele quiser. Ele só precisa escrever o nome das pessoas no caderno e ele mata a pessoa. Ele decide então que ele vai limpar o mundo dos criminosos. Ele vai ser o deus do novo mundo, ele vai limpar do mundo tudo que não presta. E obviamente ele vira então um justiceiro, por assim dizer. Ele vira um cara que sai matando as pessoas. Ele começa a acompanhar as notícias, então todos os criminosos que são noticiados ele elimina. E assim vai se criando então uma personalidade que está matando os criminosos. E obviamente o mundo inteiro consegue perceber isso. E um investigador resolve procurar quem é esse assassino em série. Porque é isso. O Light vira um assassino em série. E aí a gente vai ver toda uma perseguição da polícia, do L, né, que é esse detetive, atrás de quem é o assassino. E é muito interessante porque aí a gente começa uma perseguição, porque o Light não consegue matar o L porque ele não sabe o nome do L. E o L não sabe quem é o Light. Então quem achar o outro primeiro vence essa partida, né? Vence essa batalha. Um dos pontos que sempre foi muito defendido, muito elogiado em Death Note é que todo mundo diz que ele é um mangá inteligente. Ele é um dos precursores daquele rótulo de é shonen, mas parece seinen. De tão inteligente, de tão mirabolante, de tão psicológico que ele é. Isso é uma besteira imensa, pessoal. Death Note, ele... Como é que eu vou explicar isso? E assim, ó, eu juro pra vocês, tá, pessoal? Esse não era para ser um vídeo criticando a obra, porque a minha memória afetiva para Death Note é que eu gostava disso, eu adorava Death Note. Mas, nossa, relendo ele, foi tão decepcionante, foi tão... Eu não tenho nenhuma palavra exata para descrever o sentimento que eu tive relendo Death Note. Sabe, toda aquela inteligência, aqueles planos sobre planos, aquela coisa psicológica, sabe? O Light e o L se enfrentando, um tentando prever o próximo movimento do outro. Isso era uma coisa que me deixava encantado. Na minha memória afetiva, isso era fantástico, isso era genial. E aí, agora relendo, é maçante, mas nossa, gente, chega a ser quase verborrágico, sabe? Porque é chato, nossa. A partida de tênis, que era uma partida que pra mim era muito emblemática, era uma das minhas cenas favoritas. É uma partida que agora relendo ela é insuportável. É muito texto, E ok, eu sei, alguns de vocês devem estar pensando que... Hag, tu tá aí com preguiça de ler, ou texto não é... Gente,
Tem textos e tem textos, tá? É óbvio que tem mangás que muito texto é super importante, ajuda a fluir, mas tem momentos e tem o que escrever, né, pessoal? Aqui, por exemplo, eu separei a parte da partida de tênis e dei uma olhada. São parágrafos bem longos, bem extensos, só que são parágrafos completamente repetitivos, sabe? E isso não é inteligente. Não é bem aproveitar o espaço, o tempo ali. Porque a gente vê o Light pensando, aí o L tá pensando o que o Light tá pensando, e o Light tá pensando o que o L tá pensando que ele tá pensando, e aí o L tá pensando no que o Light tá pensando, que o L tá pensando que o Light tá pensando. E, cara, isso parece incrível. E eu lembro que a primeira vez que eu li, nossa! Mas depois, quando a gente para pra pensar bem, não, só tá querendo parecer incrível, sabe? Só tá querendo parecer super revolucionário, tá querendo parecer super inteligente, quando na verdade a única coisa que ele tá fazendo é se repetir. E aí ele vai fazendo isso ao longo de toda a história, sabe? Do Light tentando fazer o L acreditar que ele não é o Kira, e aí o L tentando pensar o que o Light pensaria. E aí depois quando vem Nier e Melo é a mesma coisa. É o Light pensando que o Nier vai pensar que o outro personagem vai fazer tal coisa. Então se o Light fizer coisa tal, não vai funcionar o que o Nier quer. Mas aí o Nier já pensou que o Light pode fazer coisa tal. Nossa, sabe? É desnecessário. Eu sei que pode parecer inteligente, mas no momento que começa a se repetir demais, fica muito forçado. Isso tudo estava tão forçado que eu até comentei lá no Twitter que a obra muda quando a Misa entra, né? A Misa, que é uma personagem que é um dos grandes problemas até de Death Note, né? Death Note pinta todas as mulheres como burras. E a Misa é bem burrinha. Mas é justamente isso que torna a Misa muito importante na obra, porque ela nem tenta pensar, sabe? Ela nem tenta entender os planos do L, os planos do Light, os planos do Nier. Não, ela só faz o que ela quer fazer. E aí ela faz uma zona, ela bagunça tudo. Até teve alguém que me respondeu dizendo que me respondendo com um meme em que o Light e o L estão jogando xadrez e a Misa chega e dá um soco na mesa. Porque é basicamente isso. E ali é que a história começou a me pegar um pouco mais, porque começou a ter um pouco mais de ação. Porque no momento que a Misa faz algumas besteiras, o L consegue se antecipar um pouco ao Light, e aí as coisas ficam um pouco mais agitadas. Mas aí logo depois volta o marasmo e de novo vai ficando chato, vai ficando maçante. E aí vem o arco do falso Kira, né? O arco lá da empresa que estava se beneficiando do poder de Kira. E é de novo um arco que, assim, ó, eu vou dizer até que foi um arco que melhorou, na minha opinião. Ele não é um arco que tenta ser tão inteligente que nem o anterior, mas ele é um arco que tem muita ação. Tem investigação, tem simular um assassinato, depois tentar convencer o cara de que a identidade dele foi revelada. Então, tudo isso faz as coisas fluírem, faz a história andar. Foi até um volume inteiro que eu consegui ler bem rápido, porque anda. E eu acho que esse é o grande ponto de Death Note. Eu acho que é isso que falta em Death Note. Ele tenta ser inteligente, ele tenta ser muito detalhado, ele tenta se passar do que ele precisava passar. E eu vi isso agora nessa releitura, o quanto isso me incomodou. Eu percebi que eu não sei se foi Death Note que envelheceu mal. Talvez na época dele ele era magistral, ele era genial, mas hoje a gente já viu que não, dá para fazer isso de uma forma melhor. Ou talvez seja puramente eu que tenha
amadurecido, tendo outras visões, não só da vida, mas também de obras. Não sei, eu realmente fiquei muito em dúvida nisso. E dessa vez até, inclusive, uma das coisas que me chamou muita atenção é que eu sempre fui um cara que gostava muito do arco do Nier e do Melo, por mais que eu achasse ele meio inferior a toda a saga do L. Mas relendo agora eu percebi que na verdade não faz o menor sentido. Eu até estava conversando com um amigo, eu comecei a mandar para ele algumas fotos do mangá e comentando o que estava acontecendo, que chega num ponto que vira puramente um Deus Ex Machina. Porque o Orba não sabia como ele iria terminar o mangá. Ele definitivamente, a única coisa que ele sabia é o Light tem que ser preso, porque o Light é o vilão da história. Se vocês tinham alguma dúvida disso, vamos acabar com ela já aqui, né? O Light é o vilão, ele tá errado. Então, desculpa, o Light estava certo. Não, o Light não estava certo em nenhum momento. Ele é um psicopata, tá? E se vocês defendem o Light, assistam o meu vídeo de Ataque dos Titãs, porque tudo que eu falei do Eren eu posso falar do Light. Mas vamos voltar. E o que acontecia é que o autor não conseguia amarrar, fazer pegarem o Light. E chegou num ponto em que os personagens apenas decidiram que não, o Light é o vilão, o Light é o Kira. E não importava se outra pessoa chegasse na frente deles e matasse alguém usando o caderno. Não, é o Light. Não importa se essa pessoa aqui se chama de Kira e tá matando alguém com um caderno. Eu sei que o vilão é o Light. E foi isso que aconteceu, sabe? O Nier já tinha quem era o assassino, ele já tinha quem era o Kira. O Nier chega inclusive a falar, e tá aqui, eu vou botar a cena aqui do lado para vocês não verem que eu tô mentindo. Ele chega a falar que se eu prender esse cara, no pior dos casos, os crimes vão parar, a gente vai ter prendido o Kira e o caso vai estar solucionado. Mas a gente não vai conseguir provar que era o Light. Entende? Tava num ponto em que eles simplesmente decidiram que era o Light e acabou a história, sabe? Tudo vai ser o Light, não importa se não tem nenhuma prova que ligue ele. E isso vai até que, de novo, é necessário rolar quase um Deus Ex Machina, em que força uma virada em que o Light é desmascarado. E eu acho que esse é um dos maiores problemas de Death Note, que o final dele é muito fraco. É muito fraco, porque ele era um final óbvio, não podia ter outro final. Repetindo, o Light era o vilão, então não tinha como ter um outro final. Mas a forma que se chegou nele foi muito ruim. Esse último volume, eu mofei lendo ele. Eu acho que eu levei uns 5 dias para ler um volume inteiro, sabe? Aqui o volume 6, por mais que ele seja big, eu levei uns 5 dias para ler ele, porque eu não aguentava mais ler. Eu virava as páginas e uma página era repetição da outra, e isso era insuportável, era maçante. Eu olhava e dizia, gente, eu não aguento mais o Nier querer provar que é o Light. Prova de uma vez que é o Light, sabe? Para de enrolar. Não, porque tem que tocar no caderno, e aí, gente, pra tocar no caderno não apareceu o Shinigami, então quer dizer que o Shinigami não tá com o caderno, então toca de novo no caderno pra gente poder saber se esse caderno é assassino, e se ele for o caderno certo, troca esse caderno. Nossa, cara, mas é uma coisa assim, ó, chega, sabe? Eu não aguentava mais ler esse último volume. E eu vou dizer pra vocês, vou repetir, reler Death Note foi uma tortura, foi... Nossa, eu não sei, eu vou dizer pra vocês que foi bem decepcionante, porque realmente era uma obra que eu gostava bastante, porque a gente fala, né, todo mundo fala que a pior obra da dupla é Platinum End, e eu vou ser bem honesto com vocês, hoje eu tenho dúvidas, porque vai ter vídeo de Platinum End em breve, eu acho que é ali por junho,
Não sei se vai dar tempo de ser em junho, mas talvez em julho role. Mas já vai rolar vídeo de Platinum End. E eu vou dizer, eu acho que Platinum End ainda tem melhores momentos, pra mim, pelo menos, né? Pra mim, opinião bem pessoal, do que Death Note. Porque eu acho que o melhor de Death Note é facilmente anulado pelo pior de Death Note. Os pontos negativos da obra são muito mais fortes, são muito mais presentes do que os pontos positivos. E eu repito, eu adorava Death Note a primeira vez que eu li, e eu já devo ter relido Death Note umas 10 vezes, e essa é a primeira que eu tenho essa sensação de decepção, essa sensação de desgosto. Talvez, quem sabe, no futuro, daqui uns 5 anos, eu vá reler Death Note de novo e a minha opinião mude outra vez. Talvez, por causa de todo esse mundo que a gente está vivendo hoje, eu tenha achado que Death Note não é nada surpreendente, sabe? Talvez porque hoje eu vejo que a gente vive num mundo em que um Light Yagami seja bem possível, né? Em que o que a gente vê aí de potenciais Kiras, talvez isso tenha me feito ver Death Note como algo que não é tão inovador, tão surpreendente. Pelo contrário, ele é até maçante, sabe? Porque no mundo real as pessoas não são tão inteligentes assim e elas não conseguem fazer tantos planos mirabolantes assim. Não sei. Eu sinceramente não sei dizer pra vocês o que aconteceu nessa minha releitura de Death Note. Eu só posso dizer que realmente eu terminei ela bem cansado, sabe? Eu acho que é isso. Eu tô com a cabeça esgotada por ter lido isso, porque eu não aguentava mais ler. Eu lia e aquilo não saía do lugar. Sendo bem sincero, eu vou deixar a pergunta. O que vocês acham que aconteceu? Será que Death Note realmente envelheceu tão mal assim? Ou talvez eu esteja numa outra vibe? O que vocês pensam sobre Death Note? Eu tenho certeza que vocês já leram, vocês pelo menos assistiram um anime, porque Death Note é um dos top 10 dos animes, né? Top 10 dos mangás. Eu acho que todo mundo, a cada 10 pessoas, 9 devem ter lido Death Note em algum momento da vida. Então me respondam, qual é a sensação de vocês com Death Note? Vocês concordam um pouco comigo? Eu acredito que hoje a gente vai discordar bastante. Eu acredito que muita gente vai vir defender Death Note. E sim, Matheus, eu tô falando de ti. Mas eu não sei, pessoal, eu não sei. Eu fiquei realmente surpreso por ter sido uma experiência tão negativa. Eu achei que esse mês ia ser só de obras que eu ia elogiar, só de obras que eu ia amar. Mas não, Death Note acabou sendo uma desagradável surpresa. Bom, por hoje é isso. É um vídeo bem surpreendente. E eu realmente não achei que eu ia ficar tão decepcionado. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, comentem para discordar de mim, tranquilo. Vocês sabem, é do jogo, a gente já discordou algumas vezes e sempre rola uma conversa bem legal. E é isso. Deixem seu like, deixem seu dislike também, paciência. Se inscrevam no canal, acompanhem nossas redes sociais. Eu falei no vídeo de segunda, vou repetir, agora a gente tá com um perfil lá no TikTok, tá rolando uns vídeos bem legais lá. O link tá aqui na descrição. E na segunda a gente tá de volta com mais um top 10 da minha coleção, ainda mantendo essa nossa esse mês comemorativo. Então, voltem aqui na segunda. Até lá!